Olá, amados, paz seja com todos. Vamos tratar aqui nesse vídeo sobre chamado, ou seja, para aqueles que aceitaram a Deus, aceitaram o senhorio dele, né? Nós temos um chamado segundo a palavra, mas nós recebemos, né, alguns nomes, e esses nomes, para nós que aceitamos a Deus, nós recebemos nomes como cristão, como crentes, de uma forma assim mais brincalhona, como Bíblia, né? Como apelido, como Bíblias, né? E o nome cristão, por exemplo, foi um nome que foi dado lá atrás, né? Que tem até a origem grega de Cristóis, né? Mas ele foi dado aos seguidores de Cristo como apelido, né? Como apilério, que eles falavam, lá vai os... É como se fosse, lá vai os cristãos, ou seja, os seguidores de Cristo. Então, esse nome, ele veio dessa origem, né? De arrumar um nome para os seguidores de Cristo, né? Mas foi um nome dado terrenamente, tá? Por homens, mulheres, tá? E a palavra crente, nós sabemos, todos nós já conhecemos, né, o que quer dizer crente. Crente é todo aquele que tem a capacidade de crer, que foi algo que Deus criou para nós. Só que Deus criou essa capacidade para crermos nele, né, no senhorio dele, né, em tudo que ele é. Só que o homem, digo genericamente, homem e mulher, né, desvirtua essa capacidade. E como nós já conhecemos nos tempos passados e até hoje, né, o ser humano, ele crê em várias coisas. Ele crê numa madeira em que ele mesmo esculpiu, fez uma imagem, como no Antigo Testamento, bezerros de ouros, né, ou seja, imagens de ouro, né, quando Moisés, por exemplo, subiu o Monte Sinai, quando Deus disse a Moisés que subisse, quando ele desceu com as tábuas, o povo já tinha feito bezerro de ouro, imagem, né? Ou seja, nós, o ser humano, que desvirtuamos essa capacidade que Deus nos deu, que tem que ser voltada para Ele, nós desvirtuamos crendo em vários tipos de coisas, né? Mas a palavra de Deus, que está na Bíblia, ela nos mostra o chamado de Deus para aqueles que Ele escolheu para Ele, né? Para nós que aceitamos, né? E cremos em Deus, né? No Filho e no Espírito Santo, e aceitamos o senhorio de Jesus sobre nossas vidas. Então vamos ver na palavra qual é o real chamado de Deus para nós, para você. Veja só, vamos lá em Romanos 8:29. Olha o que diz, ó. Vamos começar por Romanos 8:29, tá? Diz assim, ó: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui essa tradução fala, portanto, que de antemão. Outras traduções falam predestinar. Ao quem Dante os conheceu, os predestinou. Ou seja, de antemão. Isso quer dizer antes de tudo, tá? Predestinar não é essa predestinação, essa tradução que diz na Bíblia de predestinar, não é essa predestinação esotérica, mundana. E de antemão também, ambas querem dizer o seguinte: antes de tudo ser feito, tá? A quem dantes, ou seja, antes de tudo ser feito. E predestinar quer dizer projetar, tá? Destinar. Então, antes de tudo ser feito, de antemão, a quem dantes conheceu, ou seja,
antes de tudo ser feito, porque Deus fez tudo por nossa causa, né? Todo o universo foi por causa de nós, para até chegar à Terra. Mas isso nós vamos falar em um outro vídeo. Então, os predestinou, ou seja, os destinou, né? Os projetou para serem, e continuar a palavra, uma família em que Jesus seja o Filho primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, o primeiro chamado de Deus para nós é para sermos filhos dele, tá? Agora vamos ver qual é o segundo chamado, tá? O segundo chamado nós vemos lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, que é o que? Santos, tá? Vamos lá em 1 Pedro 15, 1 Pedro 1, 15 e 16, ó. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos, pois, santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Viu? Ou seja, esses filhos, Deus agora está chamando para serem santos. Por quê? Ele é santo. Não tem como um pai santo não ter filhos santos, tem que ser santos. Então nós precisamos ser filhos e santos. E essa palavra que Pedro diz aqui, já no finalzinho, porque santo, porque eu sou santo, a gente vê lá em Levítico 19:2. Olha só o que diz lá. Levítico, que é o terceiro livro do Pentateuco. Pentateuco é os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, em que Moisés escreveu, tá? Inspirado pelo Espírito Santo, né? Então está em Levítico 19:2. Olha o que diz, ó. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Viu? Ou seja, desde o Antigo Testamento, o Senhor já veio chamando os filhos para serem santos. Eu sou santo, vocês precisam ser santos. Tá? E qual é o terceiro e último chamado do Senhor para nós? Nós vamos ver lá em João 8,31, que é o quê? Discípulos. Fomos chamados para ser discípulos dele, de Jesus. Vamos lá. João 8,31. Olha o que diz. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então veja bem, o próprio Deus, na pessoa de Jesus, nos chamando para ser discípulos. Então nós vemos o Senhor, antes de tudo, nos chamando para ser filhos, depois ele nos chama para ser santo, porque ele é santo, e depois ele nos chama para sermos discípulos, porque a palavra diz que Jesus é mestre e Senhor. Então esses são os 3 chamados que nós temos de Deus. E muito responsáveis. Primeiro, filho. Tá? Segundo, santo. E terceiro, sermos discípulos de Jesus. Porque um discípulo, ele busca ser igual ao seu mestre e fazer as mesmas obras dele. Então, meu querido, você não esqueça, minha querida, você precisa ser filha, tá? Ter intimidade com o seu pai, né? Você precisa ser santo, né? Ser separado, santo em tudo que fizer, tá? E precisa ser um discípulo, uma discípula, se parecer com seu mestre e fazer o que ele fez, tá?
E você vê que Jesus, a palavra nos mostra que ele foi obediente e obediente até a morte. Tá? A palavra nos mostra. Diz que Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, ser obediente é fundamental, tá? É fundamental. E para ser obediente, você tem que ser humilde. Porque a obediência, ela vem através da humilhação. A palavra diz que Jesus a si mesmo se humilhou, né? E foi obediente, e obediente até a morte. Essa morte para nós, ela diz respeito não só à morte física, mas à morte das nossas vontades, que é da nossa alma. Porque a estrutura humana, nós sabemos, está lá em Jó, está lá em 1 Tessalonicenses, é corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo, nós temos um espírito, né? Temos uma alma. E a nossa alma, como diz lá no Antigo Testamento, quando se fala, Deus fala de dura cerviz, povo de dura cerviz, quer dizer o coração, que ela é entendida na mente. Então a nossa alma é o nosso ego, nossa personalidade intelectual, né? Onde ficam nossas vontades, nossos sentimentos. Essa alma, você precisa levá-la para a morte, como Jesus. É essa a palavra de Jesus. Quer vir após mim? Quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tomar a cruz é ir para a morte. Morrer de si, das suas vontades. Entende? Nós precisamos morrer das nossas vontades. Então, humilhar-se perante o Senhor, entendeu? Humilhar-se para o Senhor. Porque se você for olhar o antônimo, o contrário de humilhação, né? Eu até anotei aqui, é insubmissão e rebeldia, rebelião, tá? E se você vê o que é o sinônimo, que quer dizer a mesma coisa que essa submissão, a rebelião, é a soberba. Ou seja, o contrário de ser humilde é ser soberbo. E a gente vê que é tudo isso que nós recebemos de Satanás, né? A soberba, a arrogância, né? Então nós precisamos nos humilhar, ser o contrário de tudo isso, né? Porque sem humilhação fica difícil você obedecer. Aí você diz assim para mim: Elias, mas um bandido, um rebelde, ele obedece. Se você dá uma ordem, ele obedece. Mas eu digo para você que um soberbo, um arrogante, você der uma ordem e se ele fizer, não é obediência. Eu vou dizer para você o que é. Até anotei aqui para eu não esquecer. Ó. O filho que se humilha ao pai, rejeitando a sua soberba, este obedece. Rejeitando a insubmissão, a rebelião. Tá entendendo? Ou seja, quando você tem um coração ausente dessas coisas, você obedece. A sua atitude, ela ganha classificação de obediência. Agora, o filho ou a pessoa que não se humilha, que não se renuncia, esse cumpre, entendeu? É diferente de você obedecer, porque é humilde, ou apenas cumprir, porque é soberbo, porque é arrogante. Tá?
A obediência tem o coração ausente de soberba, é simples e de amor. Então, nós precisamos nos parecer com Jesus. Ele a si mesmo se humilhou e foi obediente. Então não se esqueça, tá? Nós fomos chamados para sermos, primeiro, filhos, segundo, santos, terceiro, obedientes. Que o Senhor abra o seu entendimento, seus olhos de entendimento para enxergar cada dia mais da verdade do reino dele. Um beijo no coração de vocês, fiquem em paz. Até o próximo vídeo.